Graça e paz para o teu coração, boa noite. Todos que nos acompanham pela internet, sei sobre tua casa é a graça do Senhor. Vamos orar um pouco mais. Feche teus olhos, vamos pedir ao Senhor que presida totalmente sobre esse tempo, onde vamos compartilhar a tua palavra. Essa palavra que nos guia, que nos guarda, que livra os nossos pés de serem presos, que define veredas retas, seguras para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, damos graças a Ti mais uma vez, bendizemos o Teu nome por Tua paternidade, por Tua graça sobre nossa vida. Podemos dizer com muita alegria, pela graça nós fomos salvos, e isso não é mérito de homem nenhum, não é mérito de nenhum de nós, é dom de Deus, é amor de Deus. Agradecemos a Ti, no nome de Jesus, pois outrora estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados, éramos criaturas e fomos feitos filhos de Deus. Obrigado pela igreja, por esse lugar de proteção, por esse lugar de aceitação, onde podemos, ó Deus, crescer, nos desenvolver na comunhão, como família de Deus. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Tu és bom, tuas misericórdias são incomparáveis, não tem fim. Pedimos a Ti em fé, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos presida nessa noite, quanto a essa incumbência, essa responsabilidade de tocar, de compartilhar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Toma minha mente, meu coração, que no nome de Jesus Cristo não haja nenhuma habilidade humana, mas que o Senhor possa dominar, que o Senhor possa guiar, que o Senhor seja Senhor de fato nesse momento, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti porque o Senhor ouve nossas orações, agradecemos a Ti porque o Senhor inclina os seus ouvidos ao clamor do Teu povo. Em nome de Jesus eu quero declarar libertação sobre esse lugar. Se há alguém aqui sofrendo alguma, ó Deus, alguma perturbação espiritual, alguma dificuldade de concentração, alguma inquietação interior, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero declarar paz para a tua alma, paz para o teu coração. Seja livre em nome de Jesus, que a palavra do Senhor diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Senhor, em nome de Jesus, possamos fluir dentro desse clima de liberdade, ó Deus, nessa leveza da Tua presença. Seja assim, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para você? Aleluia, né? Nós não merecemos, mas o Senhor tem sido bom. Tuas misericórdias, Tua graça tem nos sustentado a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus bom, todo-poderoso, apesar da sua magnitude, da sua grandeza, se preocupa conosco, a nossa individualidade. Ele é bom. Bendito seja o Senhor. Bom, queridos, agora no meio de setembro, dias 15 e 16 de setembro, todo ano é comemorada uma data muito importante no calendário judaico, que é o chamado Yom Kippur, conhecido como dia da expiação ou dia do perdão. É um dia dedicado ao jejum, a orações, confissão de pecados, confissões tanto no nível pessoal quanto no nível corporativo. Então no calendário judaico tem esse dia, Yom Kippur. Quem já ouviu falar desse dia aqui, calendário judaico? Uma galera, hein? É um dia muito especial, dedicado exclusivamente para confissão de pecado, para expiação, no nível pessoal, no nível corporativo. Sem querer judaizar nossa prática cristã, mas eu quero destacar a importância dos princípios do Yom Kippur para a nossa realidade presente, para que possamos experimentar de fato uma nova visitação de Deus em nossa vida. E esse novo mover de Deus, que a gente ora, que a gente espera, que a gente crê,
que a gente proclama, nós também temos que ter consciência que esse novo mover, esse agir de Deus será resultado do arrependimento e da confissão de pecados. Então eu estava lendo, ouvindo alguns comentários sobre Yom Kippur, e eu falei, cara, que princípios importantes estão embutidos nessa prática, que nós precisamos considerar, especialmente nos dias que estamos vivendo, para que a gente possa viver de fato um tempo novo na presença do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 4. Daniel, capítulo 9. Abra a Bíblia, liga a Bíblia. Quantos já encontraram aí, diz amém. Então Daniel capítulo 9, verso 4 diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos, e não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Nessa oração intercessória de Daniel, ele confessa 4 pecados. Eu quero destacar esses 4 pecados, que são pecados recorrentes em nossos dias, e eu posso afirmar seguramente que esses pecados são retardadores do avivamento, e também é o motivo, é a razão de muitos cativeiros espirituais na vida de pessoas. O verso 5, ele diz o seguinte: nós temos pecado e cometido iniquidade. Vou repetir: nós temos pecado e cometido iniquidade. Esses 2 termos são palavras muito próximas, mas há uma distinção entre elas: pecado e iniquidade, próximas, mas há uma distinção entre elas que é importante que a gente entenda. Pecado, essa palavra pecado, que no grego significa amartia, significa errar o alvo, fazer algo contra as leis de Deus. E iniquidade, que também no grego significa anomia, é quando o pecado se torna uma constante na vida da pessoa, ou seja, não há mais sentimento de culpa, não há mais arrependimento, o pecado passa a ser uma sede no coração da pessoa. Então, são palavras próximas, mas há uma distinção entre elas. Se você dedicar um tempo aí para estudar pecado e iniquidade, você vai mais profundo ainda. Mas como Daniel começa essa oração pessoal, corporativa, fazendo essa declaração: ó Senhor, meu Deus, grande, temos, verso 5, temos pecado e cometido iniquidades. Como ele começa essa oração, citando esses 2 termos, eu estou fazendo essa distinção, que vai ser importante, para que a gente tenha uma compreensão mais ampla do que vamos falar aqui nessa noite. E os pecados e iniquidades que Daniel menciona, eles estão
eu relacionei aqui na ordem. Primeiro, ele diz: nós procedemos perversamente. Repete essa expressão comigo, diz: procedemos perversamente. Diz outra vez: procedemos perversamente. E o que significa isso? Um procedimento perverso é todo ato, é todo comportamento que essencialmente é má, índole má, inclinação para o mal. Então, quando alguém procede de forma perversa, né, comportamento perverso, índole ou essência má, inclinação para o mal, alguém que tem uma inclinação para o mal. É amplo essa modalidade de pecado: proceder, agir perversamente, índole má, caráter mau, alguém que está sempre cogitando fazer mal ao outro, fazer mal ao próximo. Então, se a gente analisa essa modalidade de pecado, é muito amplo. Você há de convir que é muito amplo. Eu destaquei aqui alguns mais recorrentes para a gente refletir. E dentre tantos pecados que está dentro dessa modalidade de perversidade, eu quero destacar a maledicência e a calúnia. Eu já falei isso em outros momentos, que todo maldizente, ele é perverso. Por que ele é perverso? Porque não dá chance de defesa ao acusado, porque ele sempre age pelas costas, e a motivação, a raiz principal é o ódio e o revanchismo. Quem se entrega à maledicência, quem se entrega à injúria, ela não quer praticar Mateus 18,15. O que Mateus 18,15 diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele só. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Então, um maldizente que está inspirado pela perversidade, ele não está interessado em praticar Mateus 18,15, porque a sua motivação principal é destruir, é uma motivação revanchista. Ele não quer edificar, ele quer destruir. Então, volto a afirmar, todo maldizente é perverso. Então, a maledicência está dentro dessa modalidade do pecado de perversidade. E a palavra interessante, só para acrescentar, para abrir o nosso entendimento sobre a gravidade desse pecado, a palavra grega para diabo é diabolos, e essa palavra é traduzida como caluniador e maldizente. Então nós podemos dizer com toda segurança que quem se entrega à maledicência, quem se entrega à injúria, quem se entrega à calúnia, está a serviço de Satanás, está a serviço do diabo. Então todo maldizente é perverso. Provérbios 18, 21, dentre tantos outros textos das Escrituras, Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Pessoas morrem física e espiritualmente, e a causa principal foi uma língua perversa. Quantos casos que você sabe de tragédia, agressão, morte, que a raiz foi a língua? Quantas pessoas no meio da igreja e fora até da igreja estão integrando essa triste lista dos desviados que estão fora, porque em algum momento foram feridos por uma língua perversa? Então, a maledicência é uma modalidade de perversidade. Nós temos que ter cuidado, temos que vigiar e reagirmos com firmeza a esse tipo de atitude. Porque quando nós não aceitamos, quando nós reagimos baseado na palavra, nós não nos tornamos cúmplices. Agora, quando você ouve e você não tem uma postura bíblica, você se torna cúmplice. A palavra diz que nós não devemos nos tornar cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós devemos reprovar essas obras. Então devemos ter cuidado, porque é um pecado recorrente nos nossos dias. Eu tenho visto aí algumas publicações nas redes sociais, infelizmente, rede social dá voz a muito tolo e muito perverso também. E eu tenho visto de uma forma recorrente uma onda de calúnia a pastores, especialmente, e nós precisamos ter cuidado, ter uma postura de discípulo, uma postura bíblica, e rechaçar
essa modalidade de perversidade, que é a maledicência, que é a injúria, que é a mentira. Quanta violência física, que é uma modalidade de perversidade também, acontece. E os lares cristãos, falar dos lares, então, eu tenho ouvido, principalmente nesse período da pandemia, muito esse termo, violência doméstica. Violência doméstica. Não se espante, porque há lares cristãos que têm havido essa ocorrência. É um tipo de perversidade, seja ela física, verbal, psicológica, é um tipo de perversidade. Bom, segundo, Daniel ora e ele diz: nós fomos rebeldes, fomos perversos. Segundo, ele diz: nós fomos rebeldes. A rebelião é um dos pecados tratados por Deus de forma muito dura, muito firme. Por quê? A rebelião tem uma grande capacidade de contaminação. É igual a cepa indiana da coronavírus. Ainda digo que é pior. O pecado tem essa capacidade de contaminação. O pecado tem uma grande capacidade de persuasão corporativa. E nós vemos como Deus tratou a rebelião. Terra abriu e engoliu rebeldes. Rebeldes, na história bíblica, foram acometidos por lepra. Você dá uma analisada nas escrituras e você vai ver o rigor, como Deus tratou e trata a rebelião. Exatamente porque a rebelião, ela tem essa grande capacidade de contaminar. Ela tem essa grande capacidade de persuadir. E não é à toa que a rebelião é comparada com o pecado de feitiçaria. E Apocalipse diz que o feiticeiro, ele não vai herdar, não vai entrar na glória no reino dos céus. Então não é uma questão simples, é uma questão muito séria. Romanos capítulo 13, só você citar o verso 2 e 4. Paulo diz o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Verso 14: visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então, o que é uma rebelião? É quando qualquer pessoa se insurge contra a autoridade constituída. O que é rebelião? É quando uma pessoa se levanta contra aqueles que o próprio Deus levantou. O texto de modo que aquele que se opõe à autoridade, o que o texto está dizendo, resiste à ordenação de Deus, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja levantada por Deus. É um pecado grave, de consequências trágicas, se não houver arrependimento. E Daniel está orando aqui: nós fomos rebeldes, Senhor. Nós pecamos, nós fomos rebeldes. Terceiro, ele diz assim: nós nos apartamos dos seus mandamentos e juízos. Ele fala perversidade, rebeldia. Terceiro, ele diz: nós nos apartamos dos seus mandamentos e juízos. Quando alguém se aparta dos mandamentos de Deus, se aproxima dos seus próprios conceitos, ele vai em busca daquilo que ele gosta de ouvir, não daquilo que ele precisa ouvir. E lembra 2 Timóteo capítulo 3, verso 4, verso 3, ele diz que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria concupiscência. Eu vou atrás daquilo que me agrada, eu quero ouvir o que me agrada. Então nós temos muitas pessoas raquíticas espiritualmente, que não estão trilhando rumo ao propósito de Deus, que o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e para que eu seja semelhante a Jesus, tem que sair o que é inerente a mim, a minha natureza. E nós não somos transformados à imagem de Jesus
quando nós não somos confrontados, quando não somos instruídos, formados, segundo a sua palavra. E Daniel está dizendo, nós nos apartamos dos seus mandamentos, nós nos apartamos dos seus juízos. Se apartar é o que nós chamamos de apostasia. Gente que se diz servo de Deus e que advoga a sua própria liberdade, que chama a sua vida de minha. A palavra diz, por preço foste comprado, glorificai a Deus com o vosso corpo. Nós temos um dono, nós não mandamos na nossa vida, nós não fazemos na nossa vida aquilo que nós bem entendemos, porque nós temos um Senhor, nós temos um dono. Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho na carne, essa vida aqui, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então, se você se aparta dos mandamentos de Deus, você se aproxima dos seus próprios conceitos, do humanismo que está, infelizmente, ecoando muito forte em nossos dias. Por fim, ele confessa o seguinte: nós não demos ouvidos aos seus servos, os profetas. Apartamos dos seus mandamentos, nós não demos ouvidos aos seus profetas. Não dá ouvido à voz profética, chama-se desobediência. A desobediência é uma manifestação da rebelião. A rebelião é um estado interior. Às vezes você concorda com a tua expressão, até diz amém, mas dentro de você, você não concorda. A desobediência é a manifestação visível da rebelião. Eles estão dizendo assim, nós não demos ouvido aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7, diz que o Senhor não faz coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Jesus, quando advertiu Pedro, lá em Lucas 22, verso 35 especificamente, ele disse, Pedro, 3 vezes você vai negar que me conhece, antes que o galo cante. Mas quando Jesus deu essa resposta para Pedro, ele tinha dito que de forma alguma ele deixaria o Senhor. Ele falou, não Senhor, de forma alguma, pode vir o que vier, eu estou contigo. Ele está dizendo o seguinte, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Essa tua afirmação não é tão convincente, não é uma afirmação verdadeira. Deixa eu dizer uma coisa, toda pessoa que, somente alguém caminha com Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, todo aquele que entrou por algum engano, foi enganado, todo aquele que tomou alguma decisão errada, em algum momento desprezou a voz profética, porque o Senhor, Ele não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu estava pregando uma vez, uma reunião pública assim domingo, e me pareceu bem assim em frente aqui, chorando muito, uma moça, uma aparência familiar, e ela estava desesperada. Ela colocava as mãos assim, batia para eu vê-la. Ela batia no assoalho para eu vê-la. E eu, na hora, desci, segurei na mão dela e comecei a orar por ela. Ela falou, Samuel, me perdoe. Eu sei que nós vamos ter um outro momento, pessoal, mas me perdoe. Se eu tivesse ouvido o que você falou comigo, um dia, naquela sala, com todo carinho, eu não teria sofrido o que eu estou sofrendo até o momento. E quando ela veio aqui e bateu naquele desespero, ela estava ameaçada de morte. Então Deus não faz nada conosco, nada, sem em algum momento nos advertir, sem em algum momento falar conosco, através dos seus servos, os profetas, como diz aqui em Amós, capítulo 3, verso 7. Deus sempre vai usar alguém para falar contigo.
Quantas vezes a tua esposa falou contigo profeticamente e você não deu ouvido? Falou, cuidado, cuidado, prudência, você não deu ouvido. Quantas vezes Deus usou teu marido para falar contigo e você não deu ouvido a ele? Falou, não vou te ouvir não, deixa outra pessoa falar. Mas ele foi alguém que Deus colocou no teu lar como cabeça, como sacerdote na tua casa. Quantas vezes Deus usou alguém que te acompanha, que anda contigo, talvez um líder lá, um pastor, e você não deu crédito, você não deu ouvido. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Não estou pensando em ninguém especificamente aí. São situações recorrentes. Quem pastoreia vai concordar comigo. Às vezes nós encontramos alguém, sentamos com alguém, tudo enrolado. Tomou uma decisão que se enrolou todo. E você pergunta, por que você não procurou ajuda? Por que você, antes de fazer o que você fez, você não pediu conselho? A palavra diz que na multidão do conselho, a sabedoria. E a palavra de Deus é fidedigna. Se você quer viver, realizar projetos seguros, prósperos, bem-sucedido, conselho. Quem faz isso é quem tem visão do reino de Deus. Quem faz isso é quem é humilde. E o reino dos céus é de gente humilde. E a gente perguntou, por que você não pediu ajuda? Porque eu já sabia o que eu queria ouvir. Eu não queria ouvir isso não, eu queria seguir meu próprio projeto. Mas quando se arrebentou, bateu na parede, aonde volta? Naquela mesinha que desprezou. Então, ele está pedindo perdão, porque ele não deu ouvido aos seus servos, aos profetas. É um pecado, é desobediência. Falou, não deu ouvidos. Quantos casamentos fracassados? Mas um dia, em algum momento, alguém falou, não vai por esse caminho. Um pai falou, um pastor falou, alguém Deus usou e um outro, até um ímpio falou. E o coração estava obstinado, e o coração estava duro. E hoje você para e olha para trás e fala, um dia Deus usou alguém para falar comigo, mas eu não dei ouvido à voz profética, eu não dei ouvido à voz de alguém que Deus enviou para falar comigo. Esses pecados, iniquidades, têm efeito pessoal, tem efeito geracional, não para só na gente, entende isso? Não para só na gente, não para só em quem pecou. O pecado tem essa capacidade de propagação. O pecado ele tem um dano pessoal, ele tem um dano geracional. Verso 19 desse capítulo de Daniel. Verso 16, perdão. Ele diz assim: ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa de nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio. Ele está dizendo o seguinte, que os pecados e iniquidades cometidos teve um efeito sobre a cidade, teve um efeito sobre os filhos. Então o pecado tem essa amplitude de destruição, pessoalmente, geracionalmente, regionalmente. Gálatas capítulo 6, verso 7, uma lei da herança, diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, na proporção que ele semeou, ele vai colher. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, vou ver se é isso mesmo, capítulo 30, verso 19, diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e o quê? Para que vivas tu e o quê? Tu e o quê? A tua descendência. Pecados e iniquidades cometidos, ele tem um efeito pessoal, ele tem efeito geracional, ele tem efeito geográfico.
O pecado tem essa amplitude de destruição. Tanto que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Morte física, morte de planos, morte de esperança. Mas o pecado não tratado, não confessado, o pecado, ele gera morte. Há doenças chamada psicossomática, a gente abre um ângulo maior assim, dá uma definição melhor. A doença pneumopsicossomática. Pneumo, espírito, psico, mente, emoção, e soma corpo. Então, há doenças que têm essa amplitude no nosso corpo, na nossa vida, que é cometida pelo pecado. Depois você pode analisar mais detalhadamente o Salmo 32, eu vou ler apenas o verso 4, mas o Salmo 32, verso 4 diz assim, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Isso aqui é Davi, nesse salmo, descrevendo as agruras que ele passou, durante o tempo que ele ficou com o teu pecado oculto, sem confessar os seus pecados. Então ele descreve nesse salmo, um distúrbio na sua estrutura emocional, psíquica, espiritual, uma desestrutura, que só resolveu, não foi com química, só resolveu quando ele confessou os seus pecados. Então, pecado e iniquidade não tratado, não confessado, ele tem esse efeito pessoal, tem esse efeito geográfico, tem esse efeito nas gerações. O que precisamos fazer diante desse quadro trágico? Provérbios capítulo 28, verso 13. Pode projetar, por favor, para mim? Provérbio 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como a gente está com o texto aqui na nossa boa visibilidade, eu vou contar de 1 a 3 e vocês podem ler, por favor. 1, 2, 3. Repita comigo essa palavra, jamais. Jamais. Não há uma outra alternativa, não há outro caminho. Aquele que encobre, ele jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ele vai alcançar misericórdia. 2 Crônicas 7,14. É um texto universalmente conhecido, no meio da Irmandade, cantado. Eu quero trazer esse texto para a nossa reflexão, trazer a memória. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São 2 textos que deixa de forma explícita 2 princípios para resolvermos a questão dos pecados e das iniquidades. O que está explícito aqui? É necessário se arrepender. Tem que haver arrependimento, e arrependimento é mais do que tristeza, choro. O arrependimento não se define só na questão emotiva. A palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia, e significa mudança de mente e de atitude. Eu mudo interiormente, consequentemente eu mudo minhas atitudes, mudo meu comportamento em relação aos pecados. Falar mal dos outros não fala mais, que é maldição para a tua vida. Maledicência é maldição. Maledicência é dizer, diabo, me guia aí. Roubava, não roube mais. Era impuro, não vai ser mais impuro. Adulterava, não adultere mais. Então arrependimento é mais do que algum efeito emotivo. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. E arrependimento é tão importante que vem antes da fé. Lá no Hebreus capítulo 6,
fala sobre os princípios elementares da fé. O arrependimento vem antes da fé. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Essa ordem não está ali por acaso, porque nós não temos a medida de fé que precisamos se não há um arrependimento genuíno. O reino de Deus não chega em nossa vida se primeiramente o arrependimento não operar em nosso coração. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A síntese da pregação apostólica de Jesus é essa, João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, sem arrependimento não tem aquela fé genuína na nossa vida. Sem arrependimento não tem reino, não tem governo, não tem autoridade de Jesus Cristo em nossa vida. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados, vou sarar a terra. Então, que está embutido aqui nesses dois textos: arrependimento, e outro é confissão. Confessar é declarar o pecado. Confissão é dar nome ao pecado cometido, seja esse pecado contra pessoas, seja pecado contra grupos. Tiago 5,16. Alguém às vezes acha que é muito espiritual e diz: meu pecado eu não confesso para homem, meu pecado eu confesso para Deus. Temos vários textos nas Escrituras que confrontam essa teologia equivocada. Tiago 5,16. Confesse as culpas uns aos outros, ore uns sobre os outros, para seres curado. Você pecou contra quem? Contra a tua esposa? Então tu vai a ela, confessa seus pecados, para que você seja curado. Você pecou contra o seu marido? Você vai a ele, você confessa o seu pecado a ele, você recebe oração, para que você seja curado. Você pecou contra um grupo? Você vai ao grupo. Pecou contra o patrão? Vai ao patrão. Quando nós pecamos, lógico que primeiramente nós ferimos o coração de Deus, mas nós pecamos contra pessoas. E se nós pecamos contra pessoas, nós temos que nos dirigir a essas pessoas e pedir perdão. Confessa as culpas uns aos outros, ore uns sobre os outros, para ser curado. E normalmente, ou se possível, essa confissão deve ser acompanhada de restituição. O reino de Deus, quando chegou na vida de Zaqueu, o publicano, estava lá naquela árvore, naquele sicômoro, quando ele recebeu a salvação, e ele era coletor de imposto, vivia de suborno, ele falou assim: olha, se eu realmente tenho tirado de alguém, extorquido das pessoas, dos contribuintes, eu vou restituir 4 vezes mais, vou devolver acima do que eu roubei. Então, como eu trato o pecado? Como eu resolvo a questão do pecado? Pecado geracional. Como é que eu resolvo a questão do pecado? Como é que eu resolvo a questão da iniquidade? Se arrepender. Fulano estava arrependido, chorou a beça. Não define arrependimento. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, de atitude. Muda aqui e as atitudes elas serão mudadas. Como alguém está realmente disposta a restaurar, a resolver o problema dos seus pecados, ela vai confessar, ela vai declarar o seu pecado para aquele ou para aqueles que ela ofendeu. Já estou terminando, mas tem alguns mitos da confissão. Eu já citei um: meu pecado eu confesso para Deus. Eu citei só um texto, mas nós temos outros textos que desmontam esse equívoco. Você não resolve só o seu pecado confessando para Deus. Você resolve a questão do seu pecado, da sua iniquidade, confessando para quem você feriu, você ofendeu. Mas tem outros mitos. Alguém que diz: não, mas se eu confessar eu vou ser rejeitada, então é melhor eu ficar quietinho. É um mito. Eu creio que não há uma sentença, uma condição pior do que você se preocupar em ser aceito pelos homens e ser rejeitado por Deus. Não é uma condição pior. Então, muitos permanecem na penumbra, na treva, com medo de ser rejeitado. Ao contrário,
Você enobrece teu relacionamento. Você qualifica o teu relacionamento quando você é franco, é verdadeiro, quando você anda na luz. Senão nós vamos ficar teatralizando na vida cristã, porque ao invés de se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, verso 7. Nós mantemos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse versículo é condicional. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos. Então é um mito. Não vou confessar por medo de ser rejeitado. Outros dizem assim, mas já faz tanto tempo. Olha, na lei humana, dependendo do tempo de um crime cometido, ele prescreve, né? Mas no reino de Deus não tem isso não. Enquanto você, Davi falou, enquanto eu me calei, Salmo 32, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Enquanto eu estava quieto, eu estava em crise. Mas quando eu confessei, eu provei libertação, cura, alento para a alma. Então tem gente, já faz tanto, pode ter 30 anos, tempo não redime pecado. O que redime pecado é arrependimento e confissão. E se você parar para refletir, a tua vida está aprisionada em alguma área por causa desse pecado. Então tempo não resolve a questão do pecado. Eu tenho medo de perder. Mas se eu confessar, eu perder meu marido, perder minha esposa, perder meu prestígio. Sabe o que Jesus disse, a certa feita? Disse, olha, você não tem que temer aquele que tem poder só para matar o corpo. Lembra disso? Não tem que temer aquele que só mata o corpo. Você tem que temer sim aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Então se alguém está num relacionamento com Deus hipócrita, de penumbra, na hipocrisia, sem tratar os seus pecados, sem tratar as suas iniquidades, ele pode ser surpreendido com aquela voz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Então o temor que a gente tem que ter, não é a rejeição dos homens, o temor que a gente tem que ter, é viver uma eternidade distante do Senhor. Eu quero orar por algumas pessoas aqui, mas eu quero deixar uma sugestão. Eu quero sugerir que cada família aqui que está me ouvindo, aí pela internet também, faça essa oração de Daniel, pega as partes principais de Daniel capítulo 9, pode ser esses versículos que lemos aqui, e pratica na tua casa com teu filho, os filhos, tira um tempo em família, e talvez tenha coisa que você nem lembre, mas fala, Senhor, tu conhece todas as coisas, tu és onisciente, no nome de Jesus, Pai, nos mostra aí, o que está rolando, o que está pendente, ou se aquilo que você sabe, você está tentando resolver, maquiar esse negócio, vem para a luz, nós somos filhos da luz, e nossa luz não é luz de abajur, é luz mesmo, nós somos chamados para andar em transparência, em verdade. Se andarmos na luz, nós mantemos comunhão. Se nós não andamos, nós ficamos na penumbra, nós ficamos na jurisdição do diabo. É forte a expressão, mas o diabo é o príncipe das trevas. Quando eu não ando na luz, não há meio termo. Eu estou no território que o inimigo trabalha. O inimigo trabalha no escurinho. Quando eu estou na luz, não há demônio que sustente, porque o demônio é fotofóbico, ele não aguenta a luz. Então eu quero desafiar você a tirar esse tempo com tua família, um tempo de oração profunda assim. Pede a Deus para esquadrinhar teu coração, pede ao Senhor para esquadrinhar teu passado aí, vê se você não tem nada pendente. Você não precisa resolver algo, você não precisa redimir um passado pecaminoso da tua vida. Tira esse tempo de oração. O texto de 2 Crônicas que lemos 7,14 é um texto condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
me buscar, se humilhar, tem gente que o Senhor vai ouvir. Ele vai ouvir. Você tem tido um coração perverso? Você tem nutrido algum ódio dentro de você? Lá no fundinho, você não tem desejado que alguém fracasse, não? Você não fala, mas lá dentro, de repente você está desejoso que alguém fracasse. Essa é a perversidade do teu coração. Como que você tem usado a tua língua? A tua língua é bênção ou maldição? E os teus ouvidos? Você gosta de ficar ouvindo más notícias? Às vezes se alimenta disso. Perversidade. E Daniel está orando aqui: procedemos perversamente. Quem adota esse tipo de conduta não está impune, porque o Senhor está te vendo. Ele está te vendo, o juiz está vendo. E uma hora ele vai julgar isso. Você tem sido rebelde? Teu coração tem sido um coração exercitado na obediência? Você tem se insurgido contra mandamentos tão claros da palavra de Deus? Você tem se rebelado contra conselhos? Você tem se apartado dos mandamentos e juízos do Senhor? Está vivendo aquele evangelho light, aquele evangelho que não requer nada de você, evangelho superficial, um leite falso. É tempo de se voltar para Deus, tempo de se arrepender, porque qualquer prática de pecado, que não há confissão, não há tratamento, contamina a terra, sara, fere a terra. O que seria uma terra ferida para você hoje? O start para um tempo novo e arrependimento e a confissão sério diante de Deus. Não é rasgar as vestes, não, como o profeta Joel diz lá, rasgar o coração diante de Deus. Dizer: Senhor, eu estou arrependido. Não tem uma história de avivamento, tem uma sequer, que não foi precedida por arrependimento e confissão de pecados. Tem gente doente, não é regra, mas tem gente doente, porque tem optado por uma vida nas trevas. Mas se confessarmos os nossos pecados, como diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos no nome de Jesus. Eu quero desafiar você a fazer nessa semana. Se você já tem feito, qualifique, persevere. Mas eu quero animar você a dedicar um tempo com tua família, tempo de oração, tempo de confissão. Tira um tempo, exercita o teu sacerdócio dentro da tua casa. Chame a presença de Deus. Se a terra está ferida, peça ao Senhor para sarar essa terra. Você tem permitido que a tua casa seja palco de violência, de acusação. Está na hora de se levantar e clamar a Deus por arrependimento. Clamar a Deus por arrependimento. Senhor, o Senhor possa sarar a tua terra, a terra da tua casa, o teu coração. Não entregue o teu coração à perversidade.
Se humilhe diante do Senhor. Ouça os profetas. Não construam nenhum projeto de vida, nada, sem que você ouça os homens que Deus tem colocado ao teu lado para caminhar contigo, para guardar a tua vida, para proteger a tua vida. Vamos cantar uma canção que eu pedi para os irmãos deixarem aqui na espera, que é esse texto, 2 Crônica 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o gatilho está aí, o start da transformação está aí. Arrependimento, confissão, oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação. Então eu ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação. Se o meu povo, diz a palavra, o Senhor não desistiu de você. Possível que você esteja nesse momento sem esperança, desanimado, sem disposição para reagir, que você está olhando para o teu coração, você está dizendo: bom, acho que não dá mais para eu recomeçar, acho que não dá mais para eu seguir com Deus, por causa da iniquidade do meu coração. Mas essa canção é uma voz, 2 Crônica 7,14, é uma voz de consolo. 2 Crônicas 7,14 é uma palavra de recomeço para você. Se o meu povo se humilhar, me buscar, eu, Senhor, vou fazer, vou ser benéfico. Mas essa nova história, esse novo tempo começa com você. Então você que está aqui nessa noite, e você se identifica, tem olhado para o teu coração nessa hora e tem identificado alguns desses pecados ou outros pecados que você precisa tratar para você avançar no propósito de Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Sei que ninguém vai romper sozinho, você não vai romper sozinho, eu não vou romper sozinho. Nós vamos romper com as cadeias, as batalhas que nos cercam, pedindo ajuda, sendo humildes. E o reino dos céus é de humildes, daqueles que batem no peito e dizem: eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte.
Em nome de Jesus, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Eu quero chamar você aqui na frente. Você que está aqui nessa noite, talvez esteja frio, desviado dos caminhos do Senhor. Você está longe de Deus. E você não entrou aqui hoje, não veio aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que te atraiu até aqui, porque Ele te ama. E Ele quer realiançar você ao propósito. É tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de se voltar para Deus. Você pode sair do teu lugar também e vir até aqui. No nome de Jesus, não tenha vergonha. Seja livre em nome de Jesus. É chegado o reino de Deus na tua vida, no teu coração. Levanta as tuas mãos. Há mais alguém? Deixa eu voltar ao primeiro pecado confessado, mencionado por Daniel: proceder perversamente. Se você tem abrigado no teu coração algum sentimento revanchista, tem pessoas aqui, eu vou dizer com toda a convicção e pelo Espírito Santo, que não tem tido alegria no sucesso alheio. Você olha para o teu próximo e vê as suas conquistas, vê as suas realizações, você não tem tido alegria, porque o teu desejo era ver essa pessoa para baixo. Teu coração é perverso. Você tem que se arrepender disso. E eu sei que tem pessoas aqui que têm abrigado esse sentimento no teu coração. E você pode ser livre disso hoje, no nome de Jesus. Ser totalmente livre, porque o teu coração é a habitação do Espírito Santo. O teu coração tem que abrigar dentro de si os frutos do Espírito Santo. Coração perverso. E o Espírito Santo, por nos amar, por te amar profundamente, quer transformar o teu coração. O Espírito Santo fala sobre obediência. Não há um outro trilho para uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. Não há outro trilho para a autoridade de Deus vir sobre nós, o poder de Deus se manifestar através de nós, que não seja através da obediência. Jesus, o nosso modelo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós devemos ser como Ele. Talvez em algum momento você endureceu o teu coração. Você não ouviu alguém que falou contigo profeticamente, por causa da sua obstinação, por causa da tua cegueira. Você precisa se arrepender disso. Você diante de Deus fala: Senhor, eu me arrependo. Você precisa procurar aquele que um dia se levantou em amor por tua vida, em proteção paternal, e pedir perdão pela dureza do seu coração, pela obstinação do seu coração. Há mais alguém aqui? Há mais alguém? Não tenha vergonha. Hoje é dia de um novo tempo. É um dia de um avanço na presença de Deus. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, Pai, como disse Daniel, que cabe a nós diante da tua sublimidade, que cabe a nós diante da tua retidão, da tua justiça, é corar de vergonha, Senhor. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Livra os nossos pés de serem presos, livra-nos do principal e maior inimigo que está dentro de nós, que é o nosso coração. Tua palavra diz que ele é demasiadamente, o nosso coração é demasiadamente corrupto, ele nos engana. Por isso precisamos, ó Deus, atentar para a tua palavra. Por isso precisamos valorizar a importância do conselho. Tua palavra diz que na multidão do conselho há sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, contempla cada coração que está aqui na frente, que está aqui nessa noite. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que de fato o Senhor possa sarar a terra de corações aqui. Não sei quanto tempo, mas porventura
corações aqui que vinham cogitando coisas mais, se inclinando para aquilo que é mal, abrigando dentro de si a iniquidade, o pecado. No nome de Jesus, Senhor, que venha o perdão, que a eficácia, o poder do sangue de Jesus venha sobre cada coração, que em nome de Jesus, venha a cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que terras sejam curadas, terras sejam curadas, Senhor, terras sejam restabelecidas, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. O Senhor é bom, Tuas misericórdias duram para sempre. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus.